De alguma forma, a trama tá induzindo a gente a acreditar que foi Celina que matou a Odete Roitman. Por que eu tô falando isso? A Heleninha, ela teve uma recaída justamente porque quando ela estava no corredor, ela ouviu Eugênio dizer que quando a Celina chegou em casa, a roupa dela estava suja de sangue. Bom, a Celina disfarçou, disse que ela e Odete discutiram, mas não foi nada demais e tal. Essa conversa dá a entender que a Celina foi a pessoa que matou a Odete. Bom, com a Heleninha também falando que tem momentos que ela pensa que entrou dentro do quarto de Odete e viu a Odete Roitman morta. Só que ela não tem certeza. Ela não tem muita certeza porque tem os jornais. Bom, a mente dela tá um pouco confusa. E aí ela chega à conclusão que se ela entrou dentro do quarto e viu a Odete Roitman morta, quem matou a Odete foi a tia Celina, porque ela entrou dentro do quarto depois que a tia Celina saiu. Primeiro foi a Fátima, depois foi o Marco Aurélio, terceiro foi a Celina, quarto foi a Heleninha e quinto foi o César. Nos seus primeiros depoimentos, a Fátima diz que ela teve uma discussão com a Odete, depois foi embora e nada aconteceu. Enfim, Marco Aurélio já disse que viu a Odete Roitman morta. Olha, Marco Aurélio foi o segundo a entrar. Celina, no seu primeiro depoimento, disse que apontou a arma para Odete, mas não matou. Heleninha disse que tomou um tapa na cara de Odete, discutiu com ela, saiu. Por último, César, que entrou, disse que viu Odete Roitman morta. Bom, deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Feito isso, vamos continuar aqui ao vídeo. Bom, tem um detalhe muito importante nessa história que eu vou destacar agora há pouco. Mas quem está acompanhando a trama e nesse desfecho da novela, e nesse desfecho a gente está sendo induzido a acreditar que foi a Celina realmente que matou a Odete Roitman. Inclusive, até a enquete que um site fez, acho que foi o G-Show, a Celina está disparada como uma pessoa que matou a Odete. Todo mundo está acreditando. E realmente, todos os indícios levam a crer que realmente foi Celina que matou a Odete. É certo um detalhe que me chama muita atenção, né? Uma coisa que me chama muita atenção, e esse detalhe para mim é fundamental, que vai mudar toda a história da trama. E quem é mais atento já percebeu esse detalhe, né? Porque se a partir do momento em que Marco Aurélio diz que entrou dentro do quarto e viu a Odete Roitman morta, era para Celina, quando entrar, também ter visto a Odete Roitman morta, e a Heleninha também. A Heleninha já tá dizendo isso. A Celina se entregou para a polícia dizendo que matou a Odete. Então, a Celina, por que ela fez isso se ela viu a Odete Roitman morta? Eu tô seguindo a linha de raciocínio de depoimento de Marco Aurélio. Tô seguindo o depoimento de Marco Aurélio, o que ele disse. E o que o Marco Aurélio disse é que ele entrou no quarto de Odete e encontrou a Odete Roitman morta. Bom, mas será que realmente o Marco Aurélio está falando a verdade? Por que ele mentiria? Porque, de certa forma, ele cometeu um crime aí, né, gente? Se você vê uma pessoa morta e não chama a polícia, você comete um crime, né? Enfim, eu acho que existe um crime pra isso. Eu não sei muito, mas de fato existe, né? Por que ele faria isso se ele não via a Odete Roitman morta? Por que ele inventaria isso? A não ser que ele atirou em Odete e matou a Odete, não é mesmo?
Enfim, o ponto a ser destacado é que o que parece, ao meu ver, é o que aconteceu na primeira versão de Vale Tudo, né? Só que um pouco diferente, né? Mas algo muito parecido quando Maria de Fátima estava sendo quase presa pela polícia por ter matado a Odete. E aí a Raquel foi lá e disse que foi ela que matou a Odete. Eu não me lembro se a Raquel chegou a ser presa ou não, mas o Ivan foi lá e contou toda a verdade. E aí impediu que a Raquel fosse presa. E o que está acontecendo na primeira versão, né, nessa segunda versão agora, né? Parece que Celina tá fazendo isso tudo para proteger a Heleninha, porque ele sabe muito bem que, melhor, ela sabe muito bem que parece que a Heleninha vai pagar o pato e a Heleninha pode ser presa, enfim. Parece que de alguma forma ela tá tentando proteger a Heleninha, mas deixando muito bem claro que todos os indícios tá apontando para Celina ter matado a Odete Reutemann, exceto um detalhe muito importante, que é mais atento, entendeu? O Marco Aurélio ter dito que quando ele entrou dentro do quarto ele encontrou a Odete Reutemann morta. Isso não faz o menor sentido, já que se foi Celina que matou a Odete, por que ele encontraria a Odete Reutemann morta? Porque se o Marco Aurélio entrou, Celina entrou logo em seguida. Quando o Marco Aurélio saiu do quarto de Odete Reutemann, a Celina logo entrou. E se a Celina matou a Odete, como é que o Marco Aurélio viu ela morta? Era pra Celina também ter visto a Odete Reutemann morta, entende? Então tem esse furo que, por mais que a trama nos leve a acreditar que de alguma forma a Celina matou a Odete pelo sangue na roupa dela, bom, por ela ter apontado a arma para Odete, por ela ter as digitais na arma que matou a Odete, todos os indícios apontando, mas tem esse pequeno detalhe que acaba inocentando Celina, pelo menos uma vírgula, pelo menos acaba inocentando a Celina. Vamos ver o desfecho dessa história aí. Eu creio que a pessoa que matou a Odete Reutemann tá ali entre Fátima e Marco Aurélio, que foram as duas primeiras pessoas que entraram. Um dos dois tá mentindo, tá entre esses dois. Se a gente for levar em consideração que a pessoa que matou a Odete Reutemann foi essas 5 pessoas, porque não tem como ser outras pessoas a não ser essas 5 pessoas, né? Que são consideradas suspeitas de ter matado a Odete Reutemann, porque a câmera pegou só essas 5 pessoas entrando dentro do quarto, então a gente não pode considerar outra pessoa. Eu levo em consideração aí que a pessoa que matou a Odete Reutemann tá entre o Marco Aurélio e a Fátima. Ou foi a Fátima que matou, o Marco Aurélio tá certo, ou foi o Marco Aurélio que matou e a Fátima tá certa. Um dos dois matou a Odete Reutemann. Tá tudo levando a crer isso, a não ser que a autora crie uma história mirabolante aí que não faça o menor sentido, coisa que ela vem fazendo ao longo da trama e muito. Mas vamos ver. Tchau, tchau, até um próximo vídeo.